Você conhece algum jovem que talvez tenha se afastado da igreja, se afastado dos caminhos de Deus, porque ele não conseguiu lidar com o pecado dele, com o pecado na área sexual, talvez até em outras áreas? Eu também conheço pessoas assim. E se você, como eu, não sabe ou até não sabia o que dizer, vem com a gente, aguarda a vinheta, que a gente vai conversar sobre isso. Boa noite, mais uma sexta-feira, 8 horas da noite, e a gente está aqui para mais um assunto aqui no YouTube da Telmídia. Se você ainda não é inscrito, se você está passando por aqui sem querer apareceu, eu te convido a se inscrever, ligar o sininho para você não perder nada do que passa por aqui, porque eu vou te falar, é um conteúdo que pode abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. Aproveitando isso, por que não falar dos streams da Telmídia? Lá você vai encontrar muito conteúdo que pode abençoar a sua vida e a vida da sua família. Então, clica aqui no QR Code, ou melhor, aponta sua câmera pro QR Code e dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai se interessar. Agora, ainda nesse assunto, talvez você esteja pensando, nossa, que vídeo bom, que áudio bonito. Eu, sinceramente, fico muito impressionado sempre que eu venho aqui. Então, por que você não vem aqui? Talvez aquela aula que você está querendo tirar do papel com a equipe da sua igreja, quem sabe um podcast, um seminário, não sei. Mas você com certeza está pensando em alguma coisa que você gostaria de registrar de uma forma profissional, com equipe e equipamento de ponta. Nesse caso, eu te convido a entrar em contato com a Comev para conhecer os equipamentos, para conhecer a equipe, para conhecer o espaço. E se você talvez não tenha como vir até aqui, quem sabe, ou melhor, você pode pedir para que eles vão até a sua igreja, até o seu local, para prestar essa assistência para você. Agora, a gente começou um assunto delicado. Eu, sinceramente, já fui esse jovem. Eu não sei você, João. Com certeza já fui, Vitor. E aí, tudo bem? Como é que tá, meu mano? Tudo bem. Sempre um prazer. Graças a Deus, prazer. A gente conheceu lá na base. Sim. E, é aquilo. Quando a gente entra na base, a gente já sabe qual é o pecado. Então, não tem uma máscara pra manter. Não tem esse problema de, putz, qual será que é o pecado dele? Olha pro outro e fala, ele também. É um dos meus. Sim. Mas eu queria saber de você, cara. O que você tem a dizer sobre isso? Eu tenho a minha história com esse assunto de pessoas que saíram da igreja, pessoas que deixaram os caminhos do Senhor. Mas eu queria saber de você, cara. Bom, eu posso falar de algumas experiências, né? Com certeza conheço pessoas assim também que passam por essa situação. Mas eu vivi uma experiência, né? Eu posso falar tanto da minha parte como de alguns conhecidos também, principalmente na igreja, né? Que eu congrego. E teve um tempo, né? Que eu fui selecionado como líder, né? De jovens, e é aquele negócio. Que baita responsabilidade. Aquele cargo que a galera foge. Né? Exatamente, o cargo que a galera foge. E aí eu olhei e falei, cara, como que eu faço? O que fazer agora, né? A bucha. E aí, bom, eu vou dizer a verdade, eu não fiquei muito surpresa. Eu já esperava que isso fosse acontecer. Mas recebi alguns depoimentos, né? De alguns dos jovens que estavam ali no grupo e que estavam em pecado sexual. E aí, eu olhei e falei, bom, e agora? Preciso orientar. Mas como que eu falo? Como que eu posso ajudar essa pessoa? E, principalmente, se eu já estava passando pela mesma situação, estava também no meu pecado sexual. E aí, busquei fazer o que eu podia, mas alguns deles se afastaram, né? Muitos deles, na verdade, se afastaram. E, inclusive, eu
cheguei um momento que eu falei, cara, não dá, não vou aguentar. E aí eu entreguei o meu cargo justamente por isso, né? Por essa questão. E aí, o que nós podemos, então, falar para essas pessoas, né? E você, Vitor? Acho que também tem histórias como essa, né? Cara, eu tenho. Esse pra mim é um papo, é uma conversa difícil, é uma conversa que bate no meu lado mais sentimental. Porque eu cresci numa igreja, eu cresci na mesma igreja, eu conhecia todo mundo, eu conhecia a galera que entrou, a galera que saiu. Eu fui amigo de muitas dessas pessoas por um longo período e eu vi elas se afastando. Na época, assim, talvez tenha muita noção. Claro que eu tinha uma ideia. Porque a gente sabe que o adolescente quer beijar na boca. O adolescente quer ir pra balada. O adolescente quer fazer coisas que dentro da igreja vão ser mal vistas, são pecado. Sim. Mas a gente quer se comportar dessa forma. E quando eu cheguei nos meus 20 anos, eu já tava há muitos anos de pecado sexual. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, quer saber? Eu cansei de me sentir culpado. Eu cansei de me sentir esse hipócrita que vai ficar levando a vida desse jeito, em que eu sou líder na igreja, e aí eu saio da igreja, eu quero me masturbar, eu quero assistir pornografia. E aí chegou um dia que eu falei, mano, eu vou largar. Eu vou largar. Graças a Deus eu não larguei. Mas a vontade foi grande. Eu também já tive, inclusive, entreguei o cargo já com essa mentalidade. Bom, vou aproveitar a situação, né? E já, né, usando até aquele texto fora de contexto, muitas vezes, mas, né, para essa situação, aquele que está sujo, suje-se mais. Então, vou aproveitar e vou me lançar. Mas a graça de Deus, graças a Deus, nos acolheu, né? Me acolheu. E com certeza também acolherá esse jovem a qual você pensou agora nesse momento. E também, com certeza, porque talvez seja você mesmo, esse jovem que está assistindo isso. Então, fica conosco aqui que você vai ver o que Deus tem para falar sobre a sua vida nesse momento. Amém? Top, mano. Em primeiro lugar, uma das coisas que a gente tem que entender, que eu entendi, e passando pela vida pura, isso ficou mais forte na minha cabeça, é que eu não tinha ideia de quem era Deus. Sim. A minha ideia de Deus era muito vaga. Eu lia a Bíblia, eu preparava materiais para liderados, mas, cara, eu não tinha ideia de quem era o Deus que eu servia. Então eu me sentia sempre julgado. Eu falava, não, Deus tá lá em cima e ele deve me odiar. Ele deve me querer muito longe, porque eu tenho a cara de pau de me masturbar e aí subir pra tocar violão na igreja. Eu não tenho vergonha disso. E por isso eu quis sair. Mas se a gente for lá pro livro de Salmos, no capítulo 103, a partir do versículo 8, tá escrito o seguinte: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Aí é que tá. O Senhor tem compaixão dos que o temem. E em muitas dessas situações, a verdade é que a gente já perdeu o temor ao Senhor, né? E aí a gente vai entrar em algumas questões, né? Por exemplo, falando sobre essa questão de temor, né? Quantas vezes você deve ter se deparado com essa situação, mas eu mesmo já teve momentos que depois de passar ali um tempo, uma noite sequer, né? Se masturbando, né? E vendo pornografia, aí no outro dia, muitas vezes, vou ministrar a palavra hoje. Né? Quantas vezes não aconteceu? E aí a gente acha que, assim, ontem, né, aqui, agora, nesse momento, eu vou viver pra carne, né? E agora, no outro dia, não. Vou me alimentar do Espírito e vou ser um ser espiritual. Sou um cristão de verdade. Só que a nossa vida é um culto, né? Deus não nos chamou para viver somente nos cultos de domingo na igreja em santidade e aí depois ao longo de toda a semana a gente viver uma vida como se esquecesse realmente de quem Deus é. Total. De quem realmente a gente serve, né? E aí Paulo, né, em Romanos capítulo 13,
versículos 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, vamos lá, comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. E aí a galera que sai, né, geralmente busca esconder o pecado. Não quero que ninguém saiba. Exatamente. Então é melhor eu sair para poder viver sem ter esse problema de esconder. Exatamente. Mas esse é justamente o ponto. Não é sobre esconder. Deus não tá dizendo, olha, viva santidade na frente da igreja, tá? Sim. Na frente dos irmãos da igreja. Essa vida tem que ser constante, tem que ser uma coisa que a gente leva a sério. E muitas vezes não, a gente leva isso como se não fosse tão sério assim. Sim. Deus, ele tá mandando. A vida em santidade, ela não é um opcional, é uma ordem. E a gente negligencia isso dia após dia, porque a gente acredita que o mundo tem mais a oferecer. Pois é. O jovem que tá assistindo a gente, talvez ele acredite que, sexo, nossa, eu vou fazer muito sexo. Eu vou sair da igreja, eu vou fazer sexo, eu vou pra balada, eu vou beijar muita menina. Vou ficar com todo mundo. Eu vou ficar com todo mundo. Aproveitar a vida, né? Eu vou aproveitar a vida, exatamente. Que vida é essa? Essa é a ideia de que dentro da igreja eu não tenho vida pra aproveitar. Uhum. Tudo isso que eu acho muito bom, não, a igreja me tira coisas boas. Mas, cara, a gente até tava conversando isso antes. Sim. A Bíblia não proíbe sexo, ela só dá o ambiente correto para que você tenha sexo. Exatamente. Muitas vezes a gente acredita que as leis, né, vamos dizer, eu vou usar esse termo, mas os mandamentos, as ordenanças do Senhor, elas são um peso, né? E se nós seguirmos, né, a gente vai estar deixando de viver a vida, como muitos falam. Mas, na verdade, Deus está nos ensinando como viver para que a gente não se prejudique. Até porque o autor da vida deu um manual para que se seguisse, e se seguir esse manual, aí sim nós teremos a tal da razão do sucesso, né? A qual muitos buscam, né? Qual que é o segredo do sucesso? Olha aqui o segredo do sucesso, meu irmão. O sucesso não é o que a gente julga como sucesso. Sim, exatamente. Não vai atrelar sucesso a muito dinheiro, a mulheres igual pica-pau, iates, mulheres. Muito bom. O sucesso é muito diferente do que a gente imagina. Sim. O sucesso de uma vida com Deus é muito maior do que qualquer sucesso. A gente vê que os grandes homens da Bíblia morreram. Morreram pregando o evangelho. João foi preso. Sim. Paulo sofreu. Gente que foi apedrejada, gente que foi decapitada. Mas eles em nenhum momento reclamam da vida que vivem. E é isso que é difícil convencer o jovem. Porque falando assim, você pode estar ouvindo e falando, essa vida é terrível, né? Eu não quero viver isso. Sim. Mas a dificuldade e o que eu não consegui convencer os meus amigos na época que eles saíram da igreja era justamente que a vida com Deus não é um fardo. A vida com Deus não é uma vida de proibição, uma vida de regras, uma vida onde, eu tenho um livrinho e eu tenho que seguir essas regrinhas para que eu possa ter a minha vidinha. É justamente o que você falou, é um manual, cara. O manual, ele não tá ali pra te limitar, ele tá ali pra te ensinar a fazer direito. Sim. E a gente quer trazer uma palavra de esperança, principalmente para você, que conhece, que gostaria de falar algo da parte de Deus para algum jovem que você conhece, para alguma pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor, mas que até mesmo declara que sente até o desejo de voltar. E muitos falam, né? Eu não tenho forças, né? Porque não é com a força do nosso próprio braço, mas é entendendo realmente que nós temos um Deus que nos ama, que é misericordioso, cheio de amor. E para que possamos, então, frisar essa palavra aqui, né? Deixar declarada. Vitor, você pode ler novamente? Salmo 103, 8 ao 14. Tá escrito assim, cara. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Ele não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem.
E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai que tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Tá aí a resposta. O Senhor é misericordioso, sabe que nós somos pó, né? E ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Imagina só se Deus nos retribuísse conforme realmente o que a gente faz, né? Porque o maior ofendido do nosso pecado é o próprio Deus. Não é minha esposa, namorada, meu líder, pastor. O maior ofendido é o próprio Deus. Então, espero que você tenha tido a resposta nesse momento para que realmente possa trazer a esperança e dizer a razão realmente da esperança, né? Que nós temos em Cristo Jesus, aquele que pode realmente nos transformar, assim como estamos aqui, né, Vitor? Eu e você, justamente pregando esse Deus maravilhoso. Perfeito, cara. Se você conhece um jovem que tá pensando em sair da igreja, que talvez tenha saído, que provavelmente quer viver uma vida que ele acha que é a melhor vida. Eu já fui esse jovem. Eu já quis sair da igreja para viver a vida que eu sonhava que seria a minha vida perfeita. Que teria muito sexo, que eu poderia fazer o que eu quisesse e não ia sentir nenhum peso na consciência. Eu já quis viver isso. E o João tá aqui para dizer que ele também. Sim. Mas graças a Deus, a gente não viveu conforme o que a gente queria viver. Deus nos salvou. Sim. Cara, que papo bom. Muito legal. É sempre um prazer, mano. Isso aí. Eu queria deixar uma última palavra para você que tá assistindo a gente. Se você conhece alguém que talvez precise ouvir isso, não se segura, manda esse vídeo para ele. Quem sabe ainda tenha tempo. Essa pessoa pode ser salva. Pode ser a diferença entre uma alma no céu e uma alma no inferno. A gente não quer que as pessoas que a gente ama vão pro inferno. Eu consigo pensar em vários nomes, vários amigos que eu quero que ouçam isso. Eu espero que eles possam ouvir, eu espero que eu possa mandar isso pra eles. Sinceramente, eu nem sei como eles estão depois dos anos. Talvez alguns deles nem estejam mais entre a gente. Eu deixo essa palavra pra você, para que você possa tomar uma atitude a partir disso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se você tá procurando conteúdo que possa abençoar a sua vida, te digo de novo, siga aqui o YouTube da Telmídia, se inscrevam, toque o sininho, o streaming da Telmídia também, aqui o QR Code mais uma vez, para você que ficou meio hesitante no começo. Mas seja uma bênção na vida de alguém, aprenda cada vez mais, deixe que Deus use a sua vida, porque isso sim faz a diferença na vida das pessoas. Isso fez a diferença na nossa vida. E hoje, se a gente tá aqui, é porque Deus não permitiu que a gente vivesse a vida conforme que a gente queria. E graças a Ele, hoje, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.